então agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na presença santa do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em nome de Jesus de Nazaré, Atos 27 e versículo de número 20, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Leremos alguns versículos então, começaremos do versículo 14. Atos 27, do 14, alguns versículos, diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilião, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o barco, e não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Mas já agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa do navio 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Quero falar nesta oportunidade sobre o tema: as âncoras que firmam o nosso navio na jornada rumo ao céu. Em nossos dias, nós podemos, aleluia, ter momentos bem terríveis. Podemos enfrentar tempestades em nossa vida, tempestades de doenças, tempestades de contendas, tempestades financeiras e muito mais. Onde podemos encontrar então a estabilidade nessas tempestades em nossas vidas? Sabemos, queridos, aleluia, que é a história de Paulo aqui neste momento. Ele estava indo, aleluia, perante César para ser julgado à morte. Aleluia, foi-lhe feita uma promessa que ele deveria de estar perante César. Se ele tinha esta promessa, aquela tempestade, aquele Euroaquilião, aquele tufão de vento não poderia fazer com que aquele barco naufragasse. Não poderia fazer com que a promessa de Deus fosse, aleluia, desvirtuada, aleluia, da vida de Paulo, não. Por quê? Porque se Deus tem promessa na vida de uma pessoa, pode levantar o temporal que for, pode levantar a tempestade, o tufão que for, porque esta promessa vai acontecer. Esta promessa, queira o diabo ou não queira, queira o homem ou não queira, vai acontecer, porque o Senhor Jesus é maior do que todos os problemas, tempestades e algum tufão de vento espiritual que pode acontecer na tua vida. Agora o nosso barco está neste mar, navegando, e nós não podemos retornar. O vento está batendo na minha vida e na sua, querido. Ei, talvez, aleluia, as enfermidades, contendas, as finanças, o seu meio, aleluia, familiar, aleluia, na sua vida sentimental, no seu matrimônio, está passando tufão, terremoto de 10 pontos na escala Richter. Ei, mas deixa eu te dizer, este navio está entrando pelas ondas do mar, está em alto mar, mas neste momento Deus vai colocar na tua vida as âncoras para firmar a tua vida no nome de... E quais são as âncoras que nós podemos usar? Confiando e descansando quando tempos difíceis da nossa vida nos sobrevêm, sofrendo, soprando, dilacerando, arrebentando as nossas embarcações chamadas corações. O nosso coração é este navio que entrou neste mar, e o nosso coração é propenso, sim, a muitos choques, a muitos momentos difíceis, mas nesse momento eu quero falar para todos que estamos ouvindo sobre 4 âncoras que podem firmar a nossa vida perante o Senhor Jesus. Irmão, a primeira âncora que vai fazer o nosso coração, aleluia, o nosso navio, o nosso barquinho ficar firme ali nessa tempestade, é a primeira âncora, é a âncora do propósito. Podemos até estar concentrados na tempestade, mas não podemos perder os nossos propósitos em nossa vida, que é o quê? Glorificar ao Senhor. Nós vamos ver que Pedro, enquanto olhava para o Senhor Jesus Cristo no meio da tempestade, ele andou por cima das águas e conseguiu, aleluia, obter aquilo que estava precisando, que era a confiança em Jesus. Mas quando ele concentrou a preocupação na tempestade, ele começou a afundar. Querido, você pode até estar no meio, aleluia, desta tempestade, mas a âncora do propósito,
tenha um propósito em tua vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais ambos pertencem a Deus. Aleluia! Temos de fazer de tudo para nos apresentar diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 e 15 diz: procura apresentar-te a Deus. Um propósito firme, queridos, amados que estamos escutando, e determinado, vai servir de âncora para a nossa vida em tempos de tempestade. Ei, talvez o inimigo quer tirar o propósito da sua vida, quer glorificar ao Senhor. Sai daí, Satanás! Sai daí, Satanás! Porque nós temos um propósito, sim, que é de glorificar a Deus e andar com nossa vida perante o Senhor, para que o nome dele seja. Glorifique a Deus nessa hora, e a tempestade vai passar. E a tempestade vai passar. Glória a Deus. Segunda âncora, queridos, é a âncora da posição. E esta posição se chama graça. Olhe bem. Enquanto ocupamos o nosso lugarzinho, querido, na posição, na graça de Deus, nós desfrutamos, aleluia, de 3 benécias. Primeiro, liberdade do passado. Somos adotados e, como filho de Deus, estamos livres do castigo por transpassarmos as leis de Deus. Em Romanos 8,15 diz: porque não recebemos espírito de escravidão, amados. Aleluia, nós estamos libertos para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção. Nós estamos libertos do passado. Aleluia, se nós temos uma posição diante de Deus, o inimigo não vai conseguir apontar os defeitos passados. Ele não vai conseguir apontar, aleluia, os teus erros passados. Se o inimigo contar o teu passado, se o inimigo te atirar na tua cara o teu passado, fala do futuro dele para ele. Fala que é pro inferno que ele vai. Fala que, aleluia, o mundo dele vai ser acabado. Mas nós estaremos glorificando a Deus que está no céu. Aleluia. A âncora da posição. Aleluia, nós desfrutamos da provisão para o presente. Todas as nossas necessidades, nós estando na posição de Deus, são supridas porque somos feitos filhos de Deus. Salmo 37, 25 nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós estivermos, aleluia, na posição da graça do Senhor, nós desfrutaremos de riquezas para o futuro. Somos herdeiros do reino e podemos confiar na âncora de nossa salvação, que é Jesus Cristo. Gálatas 4,7 diz: assim já não somos mais servos, mas filhos e herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Aí foi 2 âncoras que firmaram, aleluia, a frente do navio. Agora vem as 2 âncoras, aleluia, que vão, aleluia, garantir com que lá no fundo do navio, lá outra parte do navio também esteja. A terceira âncora se chama âncora da oração. E há 2 dimensões da oração. Primeiro, em 1 Coríntios 14,15 diz: orareis com o espírito e também com entendimento. Essas são as 2 dimensões. Romanos 8,26 diz: o espírito ajuda-nos a orar, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Essa é a dimensão da oração com o espírito. E em Tiago 5,13 fala-nos: se está alguém entre vós triste, ore, ore. Esta é a dimensão da oração com entendimento. Quando não sabemos o que, nem como orar, podemos ficar ancorados no fato de que Deus sabe mesmo antes de pedirmos ou pensarmos. Tá ruim a oração aí? Não consegue orar direito? É só gemido, é só lamento, é aquele choro soluçante, hã? Deus sabe o que nós precisamos. E nós vamos adentrar com esta âncora, para que o nosso barco, o nosso coração se sinta bem, se sinta na presença. A 4ª âncora é a âncora do louvor. É a âncora do louvor. No meio deste terrível desastre relatado em Atos 27:35, Paulo deu graças a Deus. Olhe bem. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Ei, você já deu graças hoje a Deus pelo teu dia? Por este vento norte estar vindo quente? Você já deu glórias ao Senhor, talvez por você não ter um alimento sobre a tua mesa, talvez não ter saúde. Hoje eu ouvi algo de alguém que ainda não faz parte da família do Senhor, e ele me disse assim: tem tantas pessoas reclamando de um sapato que não tem para botar, e não se lembram de que tem pessoas que não têm pés para colocar um calçado.
mesmo tendo calçado, hein? Você já parou para examinar a tua vida mal agradecido? Você já parou para examinar a tua vida? A gente só murmura, a gente só reclama, a gente não para conscientizar e agradecer a Deus por tudo. Se chove é porque chove, se dá sol de rachar é porque dá sol de rachar, se tem roupa não sabe o que vai botar, se não tem diz que não tem. Queridos, nós temos que formar, aleluia, o nosso barco, colocando esta âncora do louvor e agradecendo por tudo. Quando nós não louvamos, as muralhas da dúvida, as muralhas do medo e as muralhas da escravidão prevalecem. Agora, quando nós louvamos a Deus, elas não podem resistir. Olhe bem, Paulo e Silas na prisão louvaram ao Senhor com as costas todas retalhadas. Estavam ali, aleluia, amarrados no pau de arara. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, chorando, soluçando de dor, eles clamavam e cantavam. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri agora. Aleluia, resplandece a sua luz. Queridos, estas âncoras não vão falhar. Use-as hoje mesmo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, pois o teu barco vai estar firme, em nome de Jesus.